Ora então, muito boa noite outra vez a todos. Vamos hoje então avançar para um outro tema, que é Reis e Profetas, ou Profetas e Reis, a história do povo bíblico. É um tema um pouquinho genérico, sim, mas vamos tentar situar-nos. Ora, quando se fala do período dos patriarcas, não se fala propriamente da história do povo bíblico, porque as tradições dos patriarcas, como nós vimos ontem, são tradições únicas na Bíblia, que nós não encontramos noutras partes da Bíblia. A própria religião dos patriarcas, o modo como eles vivem a sua experiência humana e religiosa é diferente do que se vai encontrar a partir do Êxodo e quando o povo já está sedentarizado na terra prometida. Por isso costuma-se dizer que a vocação ou a genealogia de Abraão e de Moisés, que são os dois personagens principais dos patriarcas e do povo bíblico, são genealogias na ordem da graça. Não são propriamente na ordem da biologia, mas são mais na ordem da graça, porque Deus provoca um encontro com estas duas personagens muito importantes. E não há dúvida que estas personagens estão muito na base daquilo que é o edifício do primeiro corpo literário da Bíblia, que é o Pentateuco, e propriamente com Moisés é que começa, podemos dizer, o povo bíblico enquanto nação. Ou seja, Israel não existe enquanto nação a não ser a partir de Moisés. Por isso é que essa personagem de Moisés é absolutamente essencial. Nós encontramos esta ligação entre as tradições patriarcais e as tradições do Êxodo. Já ontem tínhamos assinado que, inclusive, o nome de Deus, Javé, aparece num dos textos da aliança com Abraão, precisamente para fazer a ligação com aquilo que vem depois. Isso acontece muitas vezes na Bíblia, chamada prolepse, ou seja, é a antecipação de um acontecimento que se vai dar depois, mas muitas vezes aparecem elementos desse acontecimento que se dá depois para fazer a ligação com o que vem de trás. Por isso é que aparece o nome que Deus revelou a Moisés, aparece já também no texto do Êxodo. E aqui todas estas personagens, os anciãos de Israel, que ajudaram Moisés até no governo do povo, os oráculos de Balaão, que foram enviados a Balaão, que é enviado pelo rei de Moabe, e que se vê no livro dos Números para amaldiçoar o povo, mas que afinal vai acabar por abençoá-lo. Depois, o outro patriarca, não falámos até muito de Isaac, mas temos aqui o patriarca Jacob e vamos fazer referência aos encontros de Jacob com Deus. Em Gênesis 28, o encontro em Betel, toda a gente sabe que Betel significa casa de Deus, portanto é o santuário limite, digamos assim, do Reino do Norte, como vamos ver mais à frente. E ao ir à Mesopotâmia durante um sonho, numa escada que sobe ao céu. Esse foi um dos encontros. Esse lugar é Betel, como eu já disse, significa casa de Deus. Depois, um outro encontro também no Vale de Iaboque, ao regressar da Mesopotâmia, antes de se encontrar com Esaú, de quem vai, digamos assim, roubar a bênção da primogenitura, instigado pela mãe, Rebeca. E Deus muda-lhe o nome, já não será Jacob, mas será Israel. Aliás, esta mudança de nome na Bíblia é frequente, porque a gente sabe que na Bíblia o nome não é apenas uma maneira de identificar a pessoa. O nome é uma maneira também de dizer o que é que a pessoa é e qual é a sua função na história. Por isso, os patriarcas ligaram-se também ao Deus do nome, porque isso é também uma expressão que aparece no livro do Gênesis, Deus do nome. E depois, quando o povo já está sedentário na terra da promessa, chamam-lhe o Deus dos nossos pais, o Deus dos nossos pais. Ora,
A narração de José tem um género sapiencial em que Deus tem um papel discreto, que é uma novela sapiencial, preocupação muito pelo fator humano, pela educação, a prudência e a prudência do bom governante. Liga a narração dos patriarcas com a permanência dos israelitas no Egito. Tudo isto são fenómenos, digamos assim, do ponto de vista literário, que para nós podem soar a uma certa falsidade. Porque é assim, vamos procurar testemunhos extra-bíblicos, por exemplo, desta personagem José. Não há nenhum testemunho dos faraós que indique que José tenha sido o primeiro-ministro ou que tenha sido uma figura principal no governo do Egito. No entanto, para o autor bíblico, esta ligação entre o passado e o presente, entre os patriarcas e a permanência durante os 400 anos no Egito, esta ligação é importante. É uma maneira de arranjar um fio condutor da história. Por isso existe essa ligação, como nós estamos a ver. Ora bem, vamos então avançar. Indo para o livro do Êxodo. O livro do Êxodo tem, aqui na sua primeira parte, temos a situação da escravidão. Moisés é chamado precisamente por Deus para ser o protagonista, digamos assim, o instrumento de Deus na libertação da opressão do Egito. Depois as pragas do Egito, onde aparece claramente o poder de Deus como sendo maior do que o poder do faraó. Depois a experiência da Páscoa, a passagem do Mar Vermelho e o canto de Miriam, que é identificada como sendo irmã de Moisés. Ora, temos depois o maná e as codornizes, as águas de Massá e Meribá, no capítulo 17. Depois, na outra parte do livro do Êxodo, é Israel já no Sinai, propriamente. O encontro com Deus no Sinai, 19, o decálogo em Êxodo 20, ou chamado também as 10 palavras, ou as Debarim, como se diz em hebraico, o código da aliança dos capítulos 20 ao 24, as normas para a construção de um santuário em Êxodo 25, 31, depois o bezerro de ouro, a ruptura e a renovação da aliança e a construção do santuário nos últimos capítulos do livro do Êxodo. Isto só assim para fazer uma apresentação geral. É claro, depois disto temos o ponto de partida para este livro, em que Javé não é conhecido nem por Moisés, por isso o nome é revelado a Moisés, nem o povo, nem o faraó não conhecem. O ponto de chegada qual é? É que Javé revela-se a Moisés, ao povo e ao faraó. Deus acaba por instalar-se no meio do seu povo, sobretudo na tenda da reunião. Depois, como sabemos, Moisés não entrou na terra da promessa, mas é Josué que vai assumir o carisma de Moisés, como se vê no livro do Deuteronômio, e depois há um período na instalação do povo na terra da promessa. Há muitas discussões sobre o modo como o povo entrou na terra da promessa, se foi apenas um entrar pacífico, se foi uma conquista, etc. Há muitos modos de ler essa realidade, mas a verdade é que num primeiro período se chama o período dos juízes, de pessoas que foram chamadas por Deus para desenvolver o poder nas tribos de Israel. Depois, temos o início da monarquia unida. O início da monarquia unida, naturalmente, começa com o rei Saul. A monarquia unida vai funcionar com 3 reis: Saul, David e Salomão. E como se vê aqui pelas datas, começa no século XI a.C., de 1025 até 1010 a.C., depois David de 1010 a 970 e depois de 72 a 33 Salomão. Entretanto, o fenómeno do profetismo também surge em Israel e Samuel realmente é uma figura.
Samuel é uma figura que reúne, digamos assim, vários cargos na sua pessoa, porque ele está na fase da transição dos juízes, do período dos juízes, para a monarquia unida. Portanto, Samuel tanto é juiz como é sacerdote e ao mesmo tempo é profeta. Dizemos assim, que essas três funções são atribuídas ao profeta Samuel. E nesta altura temos que ver que existem várias maneiras de conceber o profetismo. O profetismo inicialmente é visto como um fenómeno de êxtase, um fenómeno estático ou de êxtase, em que os profetas entram num certo êxtase e dizem coisas que até podem não ser muito inteligíveis e funcionam muito em grupo, por isso há grupos de profetas e as pessoas quando querem saber qualquer coisa vão ter com o vidente, e é outro modo também, como eles são chamados, são os videntes anónimos, que não têm nome, que nos livros chamados históricos, sobretudo 1º e 2º Samuel e 1º e 2º livro dos Reis, nesses livros os videntes são consultados, mas muitas vezes são pessoas que não têm nome. Outras vezes os profetas têm nome. E o próprio Saul, como se vê no 1º livro de Samuel, profetizou também entre os videntes. Estava também com os grupos de profetas. Depois, há outros profetas, estão aí nomeados, têm as citações, depois podereis ver em pormenor, se for esse o vosso entendimento. O profeta Gad, o profeta Natã, reparai, são profetas que vêm mencionados nos livros históricos do Antigo Testamento, mas são profetas que não deixaram nada escrito, mas que foram profetas igualmente importantes. Aliás, o protótipo do profeta no Antigo Testamento, que é o profeta Elias, não escreveu nada. Não escreveu nada. Temos então o profeta Natã, que vai ser um profeta muito importante, porque é por ele que David vai receber as promessas messiânicas, e temos até uma tradição de David, uma referência no livro dos Atos dos Apóstolos, também ele como profeta. Isto porque realmente esta temática era reis e profetas, para nós vermos esta contemporaneidade entre reis e profetas. Temos, portanto, no século XI e no século X, temos esta monarquia unida com estes profetas, que, no entanto, vão continuar, porque há outros profetas, também, nomeadamente o profeta Iedo, o profeta Shemaias e o Aías de Silo, e estão referenciadas aí todas as intervenções desses profetas que eram consultados, não só pelo rei, mas também pelo povo e por outras pessoas que iam à procura de respostas para as suas dificuldades. Ora, durante estes anos todos até ao ano 930, mais ou menos, 933, temos a monarquia unida, sim. Depois da monarquia unida, vem então a monarquia dividida. Quando é que acontece a monarquia dividida? Quando os filhos de Salomão não se entendem e um deles fica a reinar em Jerusalém, com a tribo de Judá e de Benjamim, e no norte ficam as 10 tribos do norte. Aqui tem a sequência dos reis e os anos em que reinaram no reino de Judá, reino do sul e reino do norte. Como veem aqui, o reino do norte teve muitos reis. Estas cores azuis indicam que estes reis eliminaram o seu antecessor e deram início a uma nova dinastia, e vamos continuar a vê-los aqui, nesta mesma sequência: Judá no sul, com capital em Jerusalém, e a Samaria, capital do Reino do Norte. A Samaria foi construída por uma das dinastias do Reino do Norte,
por Omri, que foi uma dinastia poderosa no Reino do Norte e que construiu a cidade da Samaria, porque inicialmente a Samaria não é que era a capital do Reino do Norte. Esta sequência de reis, como se vê, estes que estão escritos em letra azul eliminaram o seu predecessor, o que significa que são períodos da história que são muito tumultuosos. E a Bíblia, no entanto, a Bíblia não branqueia nada em relação àquilo que são as escolhas dos reis e dos profetas, etc. Portanto, se porventura algum rei fez algo de mal, a Bíblia não tem por costume omitir aquilo que eles fizeram de mal. Por isso se vê que estas tradições do Reino do Norte, muitas vezes nos livros históricos, aparecem às vezes um pouco, são criticadas, precisamente porque estes reis, portanto, como eu disse, eliminaram os seus antecessores e muitos deles não foram bons. Portanto, não foram bons porque, no dizer dos profetas, não cumpriam os planos de Deus, não cumpriam a lei de Deus, e muitos até tiveram muito pouco tempo, alguns mesmo só uns meses. Por exemplo, há aqui este Zacarias só teve uns meses, e isto mostra que realmente este mal, esta ruindade, digamos assim, está muito presente na história do povo bíblico, porque é nessa história que Deus fala, é nessa história que o povo descobre Deus e se vai orientando, mesmo através daqueles que não são bons, mesmo através daqueles que não estão de acordo com as orientações de Deus. Temos aqui a indicação a vermelho daquilo que é o final do reino de Israel, isto é, do Reino do Norte. Quando é que acaba o Reino do Norte? Acaba com a queda da Samaria no ano 722, com a invasão do Império Neo-Assírio, em que intervêm vários imperadores, nomeadamente Assurbaníbal e Sargão II, que invadiram o Reino do Norte, e os assírios, como império poderoso do século VIII a.C., tinham muito por hábito instalar-se nos sítios que conquistavam, à diferença dos babilónios, que não faziam isso, que vai acontecer depois no século VI, quando se dá o exílio da Babilónia em 587, em que Jerusalém é tomada. Vê-se, portanto, que os assírios não só foram levados como escravos, como também muitos assírios, aliás, entraram também no Reino do Norte e instalaram-se ali. É por isso que a gente vê, ao tempo do Novo Testamento, ouvir dizer-se que os judeus não se dão com os samaritanos. Porquê? Porque é que os judeus não se dão com os samaritanos? Um pouco pela ideia de que, afinal, os samaritanos eram pagãos, porque vinha aquela herança do século VIII com a invasão do Império Neo-Assírio, que se instalou ali na zona da Samaria e Galileia, e, portanto, os do Reino de Judá, ainda no tempo de Jesus, a gente vê essa ideia presente nos Evangelhos. E tem essa razão histórica, precisamente. Aqui, portanto, para a gente ver a cronologia dos reis de Judá e dos reis de Israel. Depois, olhando para a monarquia dividida, vemos aqui que o povo bíblico vive, portanto, dividido em dois reinos. O Reino do Norte é apresentado na Bíblia como Reino de Israel. Vemos aqui pela cor qual é o espaço do Reino de Israel, e o Reino de Judá, mais pequenino, não é? Está indicado ali no mapa com a cor verde. E depois os povos do mar, como eram conhecidos os filisteus, habitando aqui na faixa de Gaza, hoje tão conhecida por razões piores, como é evidente, e que depois são povos
com os quais depois David se vai relacionar e que irá até também conquistar. Depois, os profetas anónimos do Reino do Norte, na Samaria. Ora, o Reino do Norte, quando se fala do Reino do Norte, é o que vai de 930 a 721, que é quando existe aquela sequência de reis que nós já ouvimos falar, e há profetas anónimos no Reino do Norte, como se vê no primeiro livro de Samuel, número 13, e há outros profetas que tiveram grande relevância também nesta altura. O ciclo de Elias, que aparece desde o capítulo 17 do primeiro livro dos Reis até ao capítulo 2 do segundo livro dos Reis, até no livro de Ben-Sirá se fala também dos profetas, no elogio dos antepassados. Temos o profeta Miqueias de Ben-Imlá, o profeta Eliseu, o ciclo de Eliseu aparece também nos livros históricos do Antigo Testamento, o profeta Amós, não é? Ao tempo de Jeroboão II, e Oseias, que vai ser também um profeta muito importante, que anuncia a destruição da Samaria, que se dá, como eu já referi, no ano 721. Jeremias é um profeta que no século VII vai precisamente anunciar a destruição de Jerusalém. Temos depois o livro de Sofonias ao tempo do rei Josias, o rei Josias que foi um rei do século VII, um rei de Judá do século VII, que reinou desde 640 até 609, e temos também, e que foi muito importante até na renovação religiosa, digamos assim, do povo, na reforma religiosa, e o profeta Abacuque. Depois, durante o exílio da Babilónia, temos o livro de Ezequiel e o segundo Isaías, ou o Deutero-Isaías. Como a gente sabe, o profeta Isaías é 3 em 1, não é? Porque há 3 Isaías, não é? O primeiro é do século VIII, o segundo Isaías, é do século VI, e depois, a seguir ao exílio, ainda haverá um terceiro Isaías. O profeta Ezequiel e o Deutero-Isaías. Depois, quanto ao regresso e à restauração de Jerusalém, após o regresso da Babilónia, temos o profeta Ageu, o profeta Zacarias na sua primeira parte e o Trito-Isaías, que deixa sobretudo uma mensagem de esperança após o regresso da Babilónia e quando algumas pessoas têm porventura algum desânimo. A seguir, vamos um pouco a caminho do silêncio. Temos o profeta Joel, são profetas menores, digamos assim, menores porque escreveram menos do que os maiores, não por outra razão. Temos Jonas, que é um livro de difícil contextualização, a segunda parte do livro de Zacarias e o profeta Malaquias. E, portanto, a partir do século IV, deixa de se ouvir a voz profética em Israel. Tanto é que depois a gente vê, quando se dá o batismo de Jesus no Novo Testamento, o que é que a gente vê? A gente vê aquela frase que os céus se abriram e ouviu-se a voz do Pai. Portanto, abrindo-se os céus significa que há de novo um profeta, que se ouve alguém que fala. E isso vai ser depois muito importante para o Novo Testamento, até que venha um profeta, como fala o livro dos Macabeus, as Lamentações e o Salmo 74. Ora, indo agora para a monarquia unida, propriamente voltamos atrás, porque eu apresentei agora esta cronologia de profetas e reis, que era o tema desta apresentação, profetas e reis, a história do povo bíblico. Temos então que nos livros históricos do Antigo Testamento, muitas vezes aparecem relatos, como já tínhamos visto até também nas origens, aparecem apresentações e relatos em duplicado. O que significa que o mesmo acontecimento é lido e é visto em perspectivas diferentes, consoante o lugar e a experiência própria desse mesmo lugar. Temos então que há 3 relatos que narram o acesso de Saul ao poder.
primeiro livro de Samuel 9 a 10, versículo 16, em que Deus age diretamente, a história das jumentas e a sagração de Saúl. Depois temos no primeiro livro de Samuel 10, 17 a 24, em que Deus age indiretamente através de sortes, o pedido do povo e uma assembleia em Mispá. E depois temos a derrota dos amonitas, no capítulo 11 do primeiro livro de Samuel, que granjeia apoio do povo, a vitória de Saúl em Jabés e a sagração em Gilgal. Portanto, temos, pois, três leituras diferentes para o mesmo facto, o que está naturalmente de acordo com a Bíblia. Ora, qual é o objetivo do primeiro relato? A história das jumentas e a sagração de Saúl. Visa colocar frente a frente Samuel, que é juiz, profeta e sacerdote, como eu já tinha referido antes, e Saúl. Ao procurar as jumentas, Saúl espera encontrá-las consultando um homem de Deus. A consulta ultrapassa em muito as suas esperanças, já que ele é ungido secretamente como príncipe, não propriamente como rei ainda, mas como príncipe por Samuel. Ora, esta versão, digamos assim, do acesso de Saúl ao poder, vai fundamentar a sua legitimidade, tratando-se de uma versão mais sacral, porque intervém aqui Samuel, intervém aqui o sacerdote e o profeta. Depois, a outra versão fala do pedido do povo e da Assembleia de Mispá, que é um procedimento público que desemboca na designação e na aclamação do novo rei. Parece mais política do que a precedente. Todavia, também aqui não faltam elementos de sacralidade. Porquê? Porque Javé é que conduz a consulta para esta nomeação ou para esta aclamação. Depois, temos em terceiro lugar a vitória de Jabés e a sagração em Gilgal. Este relato é diferente do das versões anteriores. O camponês que regressa do campo atrás dos bois transfigura-se num chefe militar, num libertador, comparável a um juiz, como por exemplo Gedeão, que é o símbolo dos juízes desse período da história. A batalha de Jabés confere à realeza de Saúl um fundamento para os factos. Ele é o chefe e pode impor-se aos adversários e garantir as fronteiras do território. Deus não designa Saúl diretamente, mas dinamiza a sua ação. Enquanto que as duas versões anteriores relatam uma história, aqui Saúl faz história. Ou seja, é o povo quem o proclama rei, diante de Javé, que, por assim dizer, se situa perante os factos como simples, entre aspas, simples testemunha. Compreende-se, desde logo, que esta versão prescinda de Samuel para fazer de Saúl um rei. A distribuição dos três episódios numa sequência narrativa era importante para realçar Saúl como um rei autêntico, porque as três versões são complementares. A unção por si, para Saúl, nem sequer é real, não basta. A aclamação pública, ainda menos. O valor militar não o qualifica senão como um libertador ocasional. Era necessário, portanto, reunir estes três elementos e responder ao mesmo tempo a esta questão. O que é que confere ao rei a sua legitimidade? A resposta necessitava de um amplo consenso para ser obtido entre as diversas correntes religiosas e políticas que animam uma sociedade, incluída a oposição, cuja voz se faz sempre ouvir nestes relatos, que é muito interessante ver que os que não são a favor estão também contemplados na história. A história não branqueia aqueles que são contra. Depois, quanto à guerra filisteia e amalecita, os filisteus
parecem controlar o território de Benjamim, que é no sul, e a vitória de Saul é apresentada como sendo a vitória de Javé sobre os filisteus. Este capítulo 15 do primeiro livro de Samuel parece interessar ao historiador, pois narra a batalha contra os amalecitas, ao sul do Hebron. Estas ações de Saul permitem afastar os filisteus pelo lado oeste e os amalecitas pelo sul, granjeando assim as simpatias da tribo de Judá. Não esqueçamos que Gibeá de Benjamim, que é a pátria de Saul, encontra-se a 15 quilómetros a norte de Belém. Isto explica também depois a presença de David, que é o efraimita de Belém, entre os soldados de Saul. É que eu leia? Se quiser, eu posso ler. Ora bem, eu andei aqui à frente e atrás, sim senhor. Deixa que eu leio. Até que venha a caminho do Silêncio, a história do povo da guerra ficou. Ora, quanto ao reino, vamos aqui ver então agora. Vamos aqui ver. Já tínhamos visto aqui esta parte da guerra filisteia e amalecita. E agora a seguir, este conflito entre as duas personagens é um conflito conhecido. Por um lado, David começa a aparecer, é jovem e guerreiro e suscitava ciúmes no seu chefe, apesar de ter casado com a filha de Saul, chamada Mical. Ele vê nisto o motivo para desconfiar de David. Por outro lado, a amizade entre David e Jonatas, que é filho de Saul, não evitou as suscetibilidades neurasténicas de Saul, motivo pelo qual nunca consolidou devidamente a monarquia, se bem que tivesse começado com sucesso na batalha de Jabés de Galaade. Saul também aparece confrontado com Samuel, cujas funções de juiz, sacerdote e profeta foram relidas também à luz da experiência posterior. Os textos procuram explicar sempre um facto essencial. Por que razão nenhum dos filhos de Saul lhe sucedeu? Primeiro, porque, de acordo com o texto, ele desobedece à ordem de Samuel de não sacrificar em Gilgal, até que chegasse, já que apenas Samuel podia, como sacerdote, oferecer sacrifícios. Segundo, porque Saul não cumpriu as regras do anátema. Quer dizer, o vencedor não podia reter os bens do vencido, esses bens deviam ser destruídos, e Saul não fez isso. A primeira explicação é um pouco anacrónica, uma vez que cada chefe de família podia oferecer sacrifícios, e com maior razão o rei. Portanto, isto aqui, já estamos aqui num posicionamento crítico relativamente ao que diz o livro de Samuel. A segunda supõe uma concepção de guerra santa entre aspas, um tanto artificial. Antecipa-se aqui o conflito histórico que irá opor constantemente o rei ao profeta, sobretudo no reino do norte. Finalmente, Saul teve de enfrentar os filisteus pela última vez. Estes sabiam que para ganhar a Israel tinham de combater na planície, uma vez que os carros de combate e a guerrilha eram os triunfos de Saul. Os filisteus, sabendo isto, lutam na planície de Jezreel, matando Saul e os seus filhos perto dos montes de Gilboá. Depois vamos ao reinado de David, fazendo aqui uma espécie de intermezzo em relação ao profeta e à história. É muito interessante a gente ver que o profeta na história, o profeta tem sempre uma perspectiva de perceber Deus atuando na história, quer nas origens, quer que a gente diz que é as origens, ou até a protologia, quer no que diz respeito ao futuro, isto é, na escatologia. E é muito interessante ver
quer também até no presente, que é o Kairos. É muito interessante a gente ver que Deus atua no tempo e que o tempo bíblico é sempre o tempo do acontecimento. Nós temos uma visão muito abstrata do tempo, por influência da cultura grega. Mas o profeta não tem essa visão abstrata do tempo. O tempo é o do acontecimento. Tanto é que o profeta não indica datas. Os outros dados é uma coisa que se vê, por exemplo, nos livros de Samuel e Reis. Os outros dados estão no livro dos Anais dos Reis de Israel, ou estão no livro dos Anais... no 10º ano do reinado de David. Não se diz no ano tal, diz no 10º ano. Porquê? Porque aquele tempo está descrito àquela pessoa. O que interessa é o tempo da pessoa, é o tempo do acontecimento, não é o tempo em teoria. Esta dimensão é muito importante para a gente compreender os profetas. Ora, indo ao reinado de David, quanto às fontes bíblicas, temos do primeiro livro de Samuel 16 até o primeiro livro dos Reis, capítulo 2. A história de David está organizada à volta da substituição de Saul por David e da sua sucessão por Salomão. Temos dois períodos, David na corte de Saul e David o fugitivo, que depois vai ser rei. Apesar dos conflitos com Saul, David vai preparando o futuro. Os conflitos entre os dois empurram David para o deserto de Judá, escondendo-se na caverna de Adulam. Já aí juntam-se a ele parentes e familiares, mais de 400 homens, pessoas com dívidas, em apuros ou desesperados da vida. É com essas forças que ele vai libertar a cidade de Keila do assédio dos filisteus. Uma vez que a perseguição de Saul se acentua, David junta-se ao exército de Gate, tornando-se mercenário do rei Aquis. É este rei que estará presente na batalha em que Saul perde a vida, bem como os seus filhos. Os príncipes dos filisteus permitirão a David não intervir nesta batalha. Apesar de parecer estranho, esta passagem para o lado dos filisteus, a verdade é que é um dado que não pode ser inventado e até se percebe no contexto da perseguição. O texto sublinha que não se trata de uma passagem para o lado do inimigo e que David soube aproveitar este facto para esboçar o seu reinado no sul, beneficiando para tal de algumas complicidades. A sua esposa Mical e o seu amigo Jonatas e também certos apoios, o profeta Gad, de que já falamos, e o sacerdote Abiatar. Após algumas lutas entre Abner, que é general de Saul, e Joabe, general de David, quando Isbaal, filho de Saul, foi coroado como rei de Israel, a balança começa a pender mais para o lado de David. Abner inicia conversações para que o povo reconheça David como seu rei. Joabe ilumina Abner. Isbaal é assassinado, facto que David não aprova, castigando os agressores. Os responsáveis das tribos viram-se para David, que é ungido rei de Israel. Deste modo, David torna-se rei de Judá e de Israel. Inicialmente só no Hebrom, em Judá, depois rei de Israel. David, filho de Jessé, após a morte de Saul, é considerado rei de Israel. Note-se aqui a preocupação de mostrar a continuidade entre os primeiros dois reis. O segundo livro de Samuel, no capítulo 2, relata sobriamente a primeira unção real de David em Hebrom, no sul. Cronologicamente, esta unção é considerada estritamente judaica, aqui colocada estrategicamente, pois não poderia haver uma unção pública de David, estando Saul ainda vivo. David começa por se fazer reconhecer como rei de Judá no sul do país. Irá ele conseguir impor-se no norte? Nota-se, em primeiro lugar, que procura apoio em Gileade, junto dos habitantes de Jabes, que Saul libertara das ameaças dos amonitas. David envia-lhes uma mensagem de felicitações pelas honras fúnebres que foram prestadas a Saul e estende-lhes a mão com vista aos acontecimentos futuros. Pode-se deduzir-se disto que David poderia desempenhar aqui o papel de salvador, uma vez que a cidade continua ameaçada, como no tempo em que Saul tinha intervido.
David apresenta-se como um sucessor preocupado em assegurar o caderno de encargos assumido por Saul. A sucessão dos acontecimentos mostra, porém, que ele procura, acima de tudo, apoderar-se rapidamente de um rival, porque Abner, o general forte de Saul, estabelecera como rei de Gileade, no centro do país, precisamente Isbosete, filho de Saul. O confronto, por isso, afigura-se como inevitável. Este relato trata-se, de 2 Samuel 2, 8 a 5:5, 2:8 a 5:5, trata da ascensão de David sobre todo o Israel. Quando se diz aqui todo o Israel, estamos a falar ainda da monarquia unida. Não estamos a falar de reino do norte nem de reino do sul. Estamos a falar da monarquia unida. Aborda a fase mais delicada da substituição de Saul por David. Depois da morte de Saul, o reino de Israel, longe de ter sido desmembrado pelos filisteus, já que se estende ainda então desde leste a oeste de Gileade a Azer, passando por Jezreel em direção ao sul, de Efraim a Benjamim. Quando se fala aqui em Efraim, é propriamente os territórios do reino do norte, das 10 tribos do reino do norte. Mais tarde é assim que se vai entender. O texto tenta demonstrar que a eliminação de Abner e Isbosete, 2 assassinatos que põem termo à casa de Saul, não foi culpa de David. Para Abner, o acontecimento é explicado pela vingança de Joabe. No que respeita ao assassinato de Isbosete, ele é atribuído aos próprios benjaminitas. Esta versão muito favorável a David é todavia contraditada por uma outra de que não restam senão pequenas referências no segundo livro de Samuel 21. Um texto que parece querer encobrir a realidade da eliminação dos filhos de Saul por David. Qualquer que seja a verdade destes acontecimentos, mantidos um tanto em segredo, David pode ser sagrado rei de Israel na sua cidade de Hebrom. Depressa tomará consciência da impossibilidade de governar o país a partir de uma capital demasiado situada a sul, como era o Hebrom, e procurar estabelecer-se mais a norte, ou seja, na cidade da sua escolha, ou seja, Jerusalém. Há um interesse político evidente respeitando a Jerusalém para o novo rei. Cidade situada sob o promontório, abastecida por 2 fontes, mais a norte do que Hebrom, a sua conquista faz dela uma espécie de pertença pessoal. Era muito melhor Jerusalém como capital do que propriamente o Hebrom. A par destas conveniências, também inconveniências. Não há passado israelita para se legitimar ou para se fazer valer. O relato da arca é uma tentativa de encontrar a razão da sua importância. Já desde o ano 1900 a.C., era conhecida como Yerushalim, quer dizer, nos textos de secreção egípcios, quer nas cartas de Tel Amarna. Ao tempo de David, era habitada pelos jebuseus. Estes consideravam-na inexpugnável e por isso terá sido atacada de surpresa, talvez através de um túnel. Depois, o tal episódio da transladação da Arca da Aliança, acompanhado de benefícios ou malefícios que ela provoca nos seus detentores, aparece também como uma maneira de legitimar David e a sua nova capital. Um acontecimento que refere às danças, o entusiasmo no transporte da arca em diversos momentos, com críticas da sua esposa Mical, até chegar à cidade de Jerusalém, em que David oferece sacrifícios de comunhão em honra do Senhor. Depois, muito importante também, é o oráculo de Natã, no capítulo 7 do segundo livro de Samuel, o oráculo do profeta Natã. Surge depois da união, da unção de David como rei de Israel, depois da conquista de Jerusalém, depois das vitórias sobre os filisteus e depois da transladação da arca para Jerusalém, como vimos. Quando o reino já está estabelecido e consolidado, surge a profecia de Natã, ou seja, agora é preciso olhar o futuro, e é este profeta que vai liderar a sucessão de David. Este relato da sucessão engloba 4 temas principais: a normalização das relações de David com a casa de Saul, a guerra contra os amonitas e os arameus, bem como o nascimento de Salomão, a revolta com o problema de Amnon e Tamar, que serve de introdução, e ainda as revoltas de Absalão e Sheba.
a eliminação de Adonias e a organização de um novo regime por Salomão. Resumindo, o relato trata das duas causas principais da instabilidade do novo regime. A concorrência exterior, a dos benjaminitas, cujas pretensões ou projetos separatistas são um perigo, até à eliminação de Shimei por parte de Salomão. Aqui, David é confrontado com a impossível unidade do povo. Depois, em segundo lugar, a concorrência dentro da própria família. Os 4 filhos de David, Amnon, Absalão, Adonias e Salomão, nascidos de 4 mães diferentes, também essas oriundas de regiões diferentes, são candidatos ao trono. São eventualmente apoiados por homens fortes, cujos interesses políticos divergem. Esta concorrência pode ter um duplo papel. Um filho contra o pai, o caso de Absalão contra David, ou um irmão contra o outro, Adonias e Salomão. Nos casos, David venceu Absalão e Salomão Adonias. Então aqui David vê-se confrontado com o futuro também da sua própria casa. Todos esses textos visam a neutralização do perigo de Benjamim. Saul era da tribo de Benjamim. São cenas recorrentes a recordar que a ameaça benjaminita paira a todo momento. Com Mefibosete e Shiba, aparentemente, trata-se de uma normalização. Com Shimei, trata-se de uma neutralização que começa pela normalização, a sua absolvição. Depois, David coloca em causa a sua promessa e Salomão manda executar Shimei. A execução por Salomão é preparada no testamento de David. O motivo invocado é a ruptura do contrato. Shimei transgrediu a ordem da sua residência obrigatória, mas há suspeita tácita de entendimento com o inimigo filisteu. Então aparece como uma personagem importante, muito perigosa, porque, diferentemente de Shiba, pertence ao clã da casa de Saul, mesmo que esses laços não estejam bem determinados. Como nem tudo é glória e esplendor no reinado de David, e deixando de lado a implicação de David no assassinato de Abner, a verdade é que a sucessão foi um dos capítulos mais tristes do seu reinado. Embora David não tenha tido tempo de construir o templo de Jerusalém, no entanto teve tempo para ter pelo menos 4 filhos. Normalmente o primogênito tem direito à sucessão, mas não foi assim que aconteceu. Amnon, primogênito, teve o pouco tato de violar a sua meia-irmã Tamar, irmã de Absalão. Este não tardou em assassiná-lo. Após uma reconciliação nada fácil com o seu pai, Absalão, agora o seu filho maior, não tardou também em revoltar-se contra o pai. O rei teve que fugir, mas pouco depois as tropas de Absalão foram vencidas e o rebelde é morto. Assim, ficam 2 filhos a David, Adonias e Salomão. Os altos funcionários do rei e os príncipes da corte dividem-se em 2 grupos. Joab, general, e Abiatar, sacerdote, estão com Adonias. Sadoc, sacerdote, e Benaías, Natã e a sua mãe, Betsabé, estão com Salomão. Adonias cometeu a imprudência de se proclamar rei sem consultar o seu pai. Este inteirou-se dos factos através dos apoiantes contrários e então ordenou ungir como rei Salomão, associando-o assim ao trono. A sucessão, portanto, estava decidida. Quando David morre, Salomão consolidará a herança do seu pai, eliminando os seus inimigos, como se vê no 1º e no 2º capítulo do 2º livro dos Reis. Quando terminou com a morte de Salomão, os parentes da corregência e dos adversários de Salomão desapareceram um após outro. O rei tinha mãos livres para se dedicar à sua política. 1º dos Reis 1-9 relata as atividades do sucessor de David. A sabedoria de Salomão é muito conhecida. O monarca tinha todas as qualidades ao mais alto grau. A história das 2 mães, que todos conhecem, mostra bem esta capacidade. A sabedoria real como um dom de Deus. Ele pede sabedoria para governar o povo e não propriamente poder.
E tudo isso aparece aqui para sublinhar a sua importância numa altura em que o discernimento real deixava a desejar. A administração é maior do que a de David. Azarias, filho de Sadoc, aparece como sucessor de Abiatar, que era sacerdote no templo de David, e teve de se exilar por ser partidário de Adonias, adversário de Salomão, na pretensão ao trono. Aparecem aqui as listas de governantes, certamente por influência da administração egípcia. Depois, o trabalho obrigatório é outra atividade desagradável ao tempo de Salomão. À frente deste trabalho ficou Adoniram, que era um operário fenício contratado ao rei de Tiro, especializado em construções. O mordomo do palácio também é outro cargo criado por Salomão. Esta personagem vai chegar a ser uma personagem influente em toda a corte de Salomão. Temos, portanto, as construções de Jerusalém, do Templo de Jerusalém e do Palácio Real, com materiais preciosos, ampliação das muralhas, trincheiras de proteção contra o inimigo, portas com tripla dobradiça e fortalezas para guardar as peças de artilharia. O comércio também começa aqui uma nova fase, no extremo norte do Golfo de Aqaba. A preocupação era procurar ouro de Ofir, como se referem assim a alguns salmos, provavelmente na atual Somália. O episódio da rainha de Sabá pode-se considerar histórico, uma vez que os sabeus eram nómadas situados ao sul da Arábia, que se deslocavam por razões comerciais. Como Salomão controlava a saída das caravanas do Mar Vermelho, a visita da rainha não era de pura curiosidade, pois os seus carros, os seus cavalos, os seus carros de combate. Naturalmente, temos luzes e sombras no reinado de Salomão. Os primeiros capítulos do Livro dos Reis são pró-salomónicos, que justificam e legitimam a subida de Salomão ao trono, desculpam o novo rei do desaparecimento dos seus adversários, que chega ao trono por vontade de Deus. O capítulo 11 critica Salomão por ter mulheres a mais que lhe desviaram o coração para os deuses estrangeiros. Depois, a revolta de Jeroboão, que vai ser o primeiro rei do Reino do Norte, inicialmente apenas era uma fuga para o Egito, devido aos trabalhos forçados, mostra a situação geral do país, as injustiças a que muitos trabalhadores eram sujeitos, devido ao contraste com o luxo do Palácio Real. Salomão teve um harém considerável, mas as referências aos seus filhos são poucas. Não houve problemas para que o seu filho Roboão herdasse o trono de seu pai. Estamos a falar de Jerusalém, ao sul. A situação internacional exigia um homem forte para fazer frente aos acontecimentos que se aproximavam e mostrar o domínio real da dinastia de David sobre os seus territórios. Era preciso que o novo monarca fosse hábil e decidido. Mesmo no tempo de David, todas as tribos, quer a norte, quer a sul, mantiveram a sua personalidade própria. Como se vê no primeiro livro dos Reis 12, Roboão apresentou-se perante toda a Assembleia de Israel em Siquém. Aí é pedido ao novo rei que a servidão seja aligeirada, já que era uma das queixas do povo que provinha do reinado de seu pai Salomão, preocupado em manter o seu prestígio. Roboão, em vez de escutar o povo, deixou-se levar pelos jovens imbuídos de uma concepção absolutista da monarquia e negou a petição na Assembleia. Como se vê, as tribos do norte rejeitam a dinastia davídica. Roboão enviou para o norte o chefe das brigadas dos trabalhadores, chamado Adoram, o que foi visto como uma provocação. Adoram foi apedrejado e o rei foge. Curiosamente, um dos rebeldes da brigada dos trabalhadores, chamado Jeroboão, efraimita, da casa de José, que foge para o Egito, procura a proteção do faraó Sosac. O fugitivo é aclamado rei pela Assembleia de Siquém. E as tentativas de Roboão no sentido de recuperar os territórios do norte fracassaram. Jeroboão instala-se em Siquém, mais tarde em Penuel, no outro lado do Jordão. Este ir e vir, sem lugar de residência estável por parte de Jeroboão, mostra como ele teve a preocupação de agradar às 10 tribos do norte.
Os velhos templos, carregados de história e de teologia, Dan e Betel, são elevados à categoria de santuários reais. Dan no extremo norte e Betel no extremo sul, delimitando as fronteiras do novo reino. Estas medidas são objeto de duras críticas por parte do primeiro livro dos reis, cuja ideologia era mais a favor do sul. Para os seus contemporâneos, as decisões de Jeroboão certamente foram vistas como algo absolutamente normal. A fixação das fronteiras dos dois reinos irmãos foi motivo de lutas durante vários anos. Depois, agora aqui estamos a ver de novo aquilo que já foi visto no início, ou seja, Roboão no reino do sul de Judá, com capital em Jerusalém, e Jeroboão, primeiro rei do reino do norte. Depois, de novo, a tal sequência de reis que eu não vou repetir, evidentemente, até chegar à queda da Samaria em 722 e à queda de Jerusalém, a invasão em 587 a.C. Ao longo desta simples apresentação, procurei descobrir a verdade dos acontecimentos históricos nos quais Deus atuou pela palavra através dos seus mediadores, por piores que eles fossem. Palavra, narração histórica, história. Como se vê, são lugares de revelação, pois, como alguém disse, a realidade fica presa à palavra que a mostra e exprime. Isto é de grande importância para perceber o sentido que no Antigo Testamento tem a história. Fora da história não há palavra de Deus, não há revelação. Quando se trata de factos em cujo desenvolvimento interveio a palavra de Deus, o evento é um evento de Deus, é uma palavra histórica de Deus. É sempre por aqui que vai a historiografia bíblica, descobrir a palavra de Deus nos acontecimentos da história do seu povo. Muito obrigado. Sim, senhor. Muito obrigado, Sr. Padre Ricardo, realmente.